Todo mundo adora um top 10 e hoje eu vim contar para vocês quais são as minhas 10 cartas favoritas do tarô. Quer saber? Então fica aqui comigo. Salve, salve pessoal, eu sou o Felipe Romão, esse é o Clima de Tarô e se você está chegando agora já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo e vocês interagindo comigo dessa maneira é uma forma do YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e com isso ajuda a divulgar cada vez mais sobre essa ferramenta maravilhosa que está à disposição de todos nós, chamada Tarô. Bom, o meu objetivo aqui é mostrar as 10 cartas que eu separei, incluindo aí arcanos maiores e arcanos menores, e contar para vocês um pouco do porquê eu as considero as minhas favoritas, o meu top 10. Eu tenho uma relação especial com cada uma dessas cartas, então eu vou falar para vocês o significado e porquê que eu coloquei ela no meu ranking, no meu top 10. Já vou avisando que foi bem difícil classificar, teve uma briga grande ali entre o 10º lugar, o 9º lugar, o 8º lugar, mas no final das contas eu consegui estabelecer um ranking. Pode ser que daqui a uns meses eu mude? Pode ser. O primeiro e o segundo lugar? Acho difícil. Posso dar uma mexida ali mais pro pessoal do meio. Pode ser que daqui a uns 2 anos eu mude de ideia. E é assim, gente, é a vida. Eu vou utilizar como referência o tarô de Rider-Waite-Smith, porque ele tem uma simbologia muito acessível e fica muito fácil para quem está lendo a carta, para quem está visualizando pela primeira vez, conhecendo o arcano, conseguir identificar tudo aquilo que eu estou falando com vocês. Então, bora começar? Em 10º lugar, eu coloquei o 2 de paus. Como vocês podem ver, é uma carta do elemento fogo, é uma carta que fala sobre ação, mas especificamente o 2, ele tem um quê de planejamento. E eu muitas das vezes na minha vida me vi planejando quais eram as minhas próximas ações, quais eram as minhas próximas atitudes, para onde eu queria ir daquele momento em diante. Vocês estão vendo que o 2 de paus ele está sobre uma muralha, analisando o horizonte, e ele está se projetando naquelas mil e uma situações que estão por vir. Ele mostra alguém que está se preparando para expandir. E muitas das vezes da minha vida eu me vi nessa situação, querendo expandir e tendo que me planejar para chegar nesse patamar. Então, 10º lugar, 2 de paus. Eu fiquei na dúvida se eu colocava o 2 de paus ou o 3 de paus, mas o 3 de paus ganhou. Em 9º lugar, o 7 de paus, ó, mais aí uma cartinha do naipe de paus. Eu vou falar logo o negativo dessa carta, porque eu sou assim, gente, a culpa do meu ascendente em aquário, não tem jeito. É a carta do conto. Às vezes é involuntário, mas muitas das vezes eu tento remar contra a maré. Eu tento ir contra ali o mainstream, contra ali os padrões que estão sendo impostos. O 7 de paus é uma carta que fala sobre uma pessoa muito confiante, que tem certeza das suas convicções, que vai tentar convencer todo mundo sobre isso. Não importa quantas pessoas pensem o contrário, não importa se o mundo está dizendo o oposto, essa pessoa vai lá e dá a opinião dela e mostra o jeito que ela pensa. Ela não necessariamente é petulante, mas acaba sendo visto muitas das vezes como uma pessoa do contra. Então eu muitas das vezes me vi remando contra a maré. Por isso que eu me identifico tanto com essa carta do 7 de paus. Então, 9º lugar, 7 de paus. Em 8º lugar, é uma carta número 8, por coincidência, e é o 8 de copas. Essa carta, eu vou contar uma história. Assim que eu estava criando a minha página no Instagram, o Clima de Tarô, eu pedi um conselho, uma inspiração do tarô para esse momento, esse símbolo, e me veio essa carta. Toda vez que eu olho ela e vejo esse símbolo da lua e do sol, eu percebi que eu precisava equilibrar na minha vida emoção e razão. A carta não fala só disso. A carta fala sobre ir em busca de algo que faz mais sentido. E quando eu entendi isso como inspiração para a minha vida, eu precisava tornar aquele site, tornar aquela página, tornar aquilo de acordo com o que fazia sentido para mim, independente se outras pessoas do meu nicho, da área de tarô, estavam fazendo diferente. Eu precisava encontrar aquilo que ressonava com a minha essência. 8 de copas, ele descobre que ele já não cabe mais em determinados locais, ele precisa seguir em frente rumo a um significado mais profundo
de ser e da vida. Então, 8 de copas aí, 8º lugar. 7º lugar é uma carta que eu tenho, inclusive, tatuada na minha perna esquerda. Rainha de copas. Emoção pura. Sentimentos à flor da pele. A Rainha de copas tem a mania de colocar todo mundo no seu colo e querer cuidar do problema de cada um. Eu sou um pouco assim. Mas quando eu fiz essa tatuagem da Rainha de Copas, eu queria fazer uma homenagem a todas as mulheres, a toda a minha ancestralidade feminina. Minha mãe, minha tia, minha sogra, minhas tias, minhas avós. Então eu busquei condensar, reunir na figura da Rainha de Copas todas essas mulheres que me formaram. A carta de naipe de copas está muito relacionado com o nosso passado, de onde a gente veio. Então essa homenagem, eu encontrei a Rainha de Copas e falei, bom, vou tatuar, eu acho que vai ficar legal. E pronto, foi isso. Mais especificamente, eu fiz uma homenagem à minha avó, porque eu coloquei um verso que ela escreveu para mim quando ela estava num momento bem delicado de vida. E aí depois eu fiz essa surpresa para ela no Natal. Eu conto essa história lá no post que eu fiz no Instagram. Rainha de Copas, 7º lugar. Em 6º lugar, quem será, quem será? Mais um arcano menor, até agora só teve arcano menor. 8 de ouros. Naipe de ouros é um naipe do elemento terra, e é um naipe que fala que é tudo aquilo que é palpável pra gente. Mas preste atenção na cena que está ocorrendo aqui, nessa carta. Se vocês enxergarem bem, ele está lapidando uma moeda de ouro e já tem outras prontas. Essa carta fala sobre aperfeiçoamento, sobre aprimorar, sobre lapidar aquele conhecimento já existente. Você já aprendeu, você já tem uma base, agora você está se aprimorando. E muitas das vezes na vida eu tive que me aprimorar, eu tive que ir além daquela primeira impressão, eu tive que realmente entender significados mais profundos para poder conhecer e ter maior segurança em determinado assunto ou em determinada tarefa que eu fosse executar. Gente, o tarot está na vida. Ninguém melhor do que o 8 de ouros para falar sobre isso, sobre a nossa constante capacitação e evolução. Gente, é muito simples. Fazer um curso é 8 de ouros. Fazer uma pós-graduação é 8 de ouros. Fazer uma especialização é 8 de ouros. Então, essa carta está muito presente na vida de todo mundo, e especialmente na minha. 8 de ouros é, no final das contas, o espelho do seu comprometimento. É o nível da dedicação que você está colocando em cima daquilo que você se propõe. 6º lugar, 8 de ouros. 5º lugar com vocês, chegou um arcano maior, o louco. É impossível não gostar do louco, gente. Eu não podia deixá-lo de fora do meu ranking. Brigou por muitas cartas aí e o louco tem o seu lugar especial porque é a carta que inicia o tarô. O louco, ele é o grande personagem que vai estar imerso em todas as aventuras. O louco, ele está em busca do seu propósito. E quem de nós não está? Todo mundo fala que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Eu costumo ampliar um pouquinho essa frase. Eu falo que de médico, de louco e de tarólogo todo mundo tem um pouco, porque a gente sempre encontra símbolos e significados no mundo para se aplicarem à nossa vida. O louco, ele não sabe muito bem para onde ir no início da jornada dele. Ele sabe que ele tem que ir e ele vai. Ele se joga na vida com alegria, com leveza. E muitas das vezes eu precisei me jogar, às vezes sem ver um futuro, sem ver um destino claro, mas eu precisei arriscar. O louco é esse momento de ousadia que a gente tem e que é muito necessário na nossa vida. 4º lugar. Ó, estamos chegando nas principais, hein? 4º lugar. Olha, essa carta eu vou contar para vocês. Eu não gostava muito dela, não. Mas depois que eu comecei a estudar tarô, eu passei a me identificar com ela. Carta número 5, um arcano maior, o Hierofante. Geralmente, quando a gente não gosta muito de alguma coisa, é porque a gente está se reconhecendo em algum aspecto nosso naquela situação. O Hierofante tem uma característica chamada de palestrinha. Gente, eu adoro falar sobre um assunto. Se eu gosto, então, olha, eu adoro dar minha opinião, eu adoro falar assim, o que eu entendo daquilo. E o Hierofante, ele faz isso. Ele é aquele conhecimento que vem através de alguém que sabe e que passa isso para os demais. Ele é muito característico de professores, de grandes mestres, sábios, que são
portadores de uma sabedoria que transmitem isso às pessoas que estão ao seu redor, às pessoas que vão buscá-lo por ajuda. Quem não, além do tarólogo, que é aquele que oferece ajuda com base no conhecimento das cartas do tarô. Então eu me vi muitas das vezes na figura do hierofante, seja como tarólogo, seja como professor de tarô, seja como conselheiro das pessoas ao meu redor. Ele é meio palestrinha, às vezes ele tem a mania de medir o mundo com a verdade dele, com a régua dele, mas ele vai se entendendo e aí vai chegando no equilíbrio. E sim, gente, eu sou um pouco assim. Na verdade, eu sou muito assim, mas faz parte. Vai começar agora o pódio. Olha, e aí? Quais são as expectativas de vocês? Vamos lá. Terceiro lugar, medalha de bronze, julgamento. Quem já assistiu os meus aulões de revisão do tarô sabe o quanto que eu sou crítico para falar da carta do julgamento e de uma outra carta específica. A carta do julgamento é o grande chamado da vida. A gente vê um anjo tocando uma trombeta e mais pessoas levantando do caixão. Esse julgamento é um resgate. É a hora final. É o deadline. É o ultimato. Você não pode mais usar roupas que não lhe cabem. Você não pode mais ficar em espaços que não são para você. Você não pode mais tentar se encaixar aonde você não se encaixa. O julgamento, ele pede que você abra um novo horizonte na sua vida, que você reconheça o seu verdadeiro valor, o seu verdadeiro eu e o seu verdadeiro propósito. É o grande chamado a gente exercer o nosso papel nessa vida. E muitas das vezes eu precisei aguçar mais os meus ouvidos para entender o que esse chamado, o que esse anjo estava tocando nessa trombeta e que se configurava para mim como o meu julgamento, o meu chamado. Então, se pudesse até rebatizar essa carta, eu rebatizaria de o chamado, porque é aquilo que nos move a irmos além de nós mesmos, a nos reconhecermos como alguém nesse mundo com um papel. E qual é o papel que a gente vai exercer? Qual é o propósito que a gente vai levar para a nossa vida? O julgamento. Nossa, gostei, profundo isso que eu falei, né? Segundo lugar, olha, o segundo lugar é uma quebra de expectativas, tá? Porque é um arcano menor, já vou logo dando essa palhinha. É um arcano da corte, mas é um arcano de um naipe, que é um naipe muito desafiador. Quem mais desafiador do que o naipe de espadas? Segundo lugar, medalha de prata, Cavaleiro de Espadas. Na minha vida eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar parado. E o Cavaleiro de Espadas, só por essa figura da carta, vocês veem que de parado ele não tem nada. Ele é um dos cavaleiros mais rápidos no tarô no sentido de movimento. Todo cavaleiro traz um movimento. O naipe de espadas está muito ligado ao conhecimento. Então ele está sempre se movendo rumo ao conhecimento, rumo a um estudo, rumo ao saber. Ele não gosta de ficar parado. Então muitas das vezes isso acaba gerando nele crises de ansiedade, crises de ficar angustiado por não conseguir chegar a um lugar tão rápido quanto ele queria. Mas é assim, ele está em busca de algo grande para a vida dele e ele está com pressa. E muitas das vezes eu tive pressa na minha vida. Eu tenho até hoje, não vou negar. O Cavaleiro de Espadas me representa muito. É uma carta que está relacionada às notícias que chegam de maneira repentina, é uma carta que está relacionada a imprevistos e eu detesto imprevistos. Então, o Cavaleiro de Espadas ele tem que saber improvisar, ele tem que dar os pulos dele para poder continuar seguindo em movimento sem atrapalhar ninguém. Medalha de prata, Cavaleiro de Espadas. E falando em movimento, juntando um pouco desse movimento do Cavaleiro de Espadas com o propósito do julgamento, o primeiro lugar é uma combinação dos dois. O primeiro lugar é um arcano maior, e é o arcano que eu mais gosto, que é o carro, ou a carruagem. Arcano número 7. Medalha de ouro, arcano número 7, a carruagem. Não é necessariamente porque eu sou um bom motorista, mas o carro ele tem um ímpeto. O ímpeto de vencer. Ele tem sede de vitória. E ele sabe que para isso acontecer, ele tem que ter uma estratégia muito boa. Ele tem que ter um pleno conhecimento de tudo que ele precisa fazer para ir em direção ao sucesso. E ele não aceita nada menos do que a vitória garantida, do que o sucesso, do que a conquista. A carta do carro ela tem pressa, que nem o Cavaleiro de Espadas. Aliás, todos os cavaleiros estão muito relacionados à carta do carro. Muitas vezes na minha vida eu precisei ter pressa, eu precisei decidir para onde eu queria ir, porque quem não sabe para onde quer ir,
qualquer caminho serve. O carro ele te pergunta: para onde você quer ir? É para tal lugar? Qual é a sua estratégia? E olha, você não precisa passar por cima de ninguém. Você, fazendo o seu próprio caminho, se torna vitorioso. Carta número 7, a carruagem. E é curioso porque nessa carta a gente tem duas esfinges que elas representam opostos, no qual o carro precisa dominar esse condutor, ele precisa tomar as rédeas da vida entre equilibrar ali emoção, razão, equilibrar diferentes forças que possam estar atuando para continuar seguindo em frente, para que essa carruagem não saia dos trilhos e que vá rumo ao propósito, à direção. O 7 é o número mágico, o 7 é o número que fala da nossa sorte. Tem elementos astrológicos aqui também na carta do carro, mostrando o destino dele, mostrando os ombros dele. Aí entra o hierofante, palestrinha. Esses ombros de meia-lua mostram o propósito até espiritual que o carro tem nessa vida. E saber para onde ir, saber para onde se tem que caminhar, é muito a essência da carta do carro. Bom, eu vou ficando por aqui e espero muito que vocês tenham curtido, conhecer um pouco mais da minha história, saber qual é o meu top 10 de arcanos do tarô favoritos. Procurei trazer aí arcanos maiores, arcanos menores, arcanos da corte. Tive que, infelizmente, deixar alguns de fora, mas esse, de fato, aqui são os meus favoritos. Deixa aqui nos comentários qual é a sua carta favorita, se é um arcano maior, se é um arcano menor. Vai que a sua carta favorita apareceu aqui nessa lista que eu fiz. E é isso. Valeu, valeu! Até o próximo encontro. Tchau, tchau! Todo mundo tá cansado de saber que a minha carta favorita é o carro, né? Porque eu sou um bom motorista, né? Porque eu dirijo muito bem, né? Você não concorda? Só que não, né? Ué, por que você não concorda? Pelo amor de Eu Deus. sou um ótimo motorista, gente. A carta do carro é a minha cara, gente. Vai ter que fazer autoescola 5 vezes. Mas Isso é calúnia, tá? Isso é calúnia.